Precisamos falar dos erros do Santos de Orlando Ribeiro no clássico de ontem contra o Corinthians, onde saímos derrotados em plena Vila Belmiro pelo nosso maior rival por 1-0. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. O meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje quero trazer aí análises e comentários sobre a partida de ontem. Sim, fizemos uma live, desabafamos sobre absolutamente tudo no pós-jogo, mas na análise de hoje eu quero trazer alguns detalhes que eu julgo importante para a definição do resultado do clássico de ontem na Vila Belmiro. Mas antes de qualquer coisa, como de costume, vou pedir para você que está chegando aqui neste canal pela primeira vez, ou você que assiste os vídeos aqui e ainda não é inscrito, para você se inscrever e não perder nenhum vídeo como este, nenhuma análise, nenhuma informação do nosso peixão. Agora bora pro vídeo que é o que realmente nos interessa. O Santos saiu derrotado ontem na Vila Belmiro para o Corinthians. O Santos que não perdia para o Corinthians dentro da Vila há algum tempo. Então cai mais um tabu do Santos na gestão de Andrés Rueda. Uma festa linda que a torcida fez ontem na Vila em homenagem ao Rei Pelé, ao aniversário do Rei. E infelizmente o resultado não veio. Mas quem assistiu o primeiro tempo, quem viu como o Santos jogou contra o Corinthians, sufocando o Corinthians, indo para cima, deixando o Corinthians completamente desconfortável na partida, isso enquanto tinha 11 contra 11 em campo. E acho que toda essa postura do Santos fez com que o Corinthians ficasse bem desequilibrado, bem perdido, completamente perdido no jogo. E a expulsão do Yuri Alberto é um reflexo desse Corinthians que não estava conseguindo enxergar a bola, que não estava conseguindo armar, jogar, porque o Santos sufocou o Corinthians, o Santos que roubou muitas bolas, que foi para cima, mas que não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Vide aqui, a gente precisa falar que o Yuri Alberto tinha que ser expulso na entrada criminosa que deu em cima do Rodrigo Fernandes. Se aquilo não é para expulsão direto, eu não sei o que é a ação temerária. Dito isso, quem assistiu o primeiro tempo desse jogo não imaginava que o Santos poderia sair perdendo, ainda mais com um jogador a mais. Mas aí começa a sequência de erros do Santos. E vou além. Eu acho que essa sequência de erros, que os erros que resultaram o resultado no clássico ontem, começa antes mesmo do jogo começar. Porque eu julgo que o Orlando Ribeiro errou em deixar o Natan fora dos jogadores relacionados. E por que eu digo isso? Porque não tem lógica nenhuma Auro, que é um jogador que deixará o clube no final da temporada, ser o cara que foi relacionado e que entrou no clássico de ontem. Eu, Rafaela, você, torcedor santista, nós sabemos que o Auro não tem condições de vestir a camisa do Santos. E é um jogador que acabará a temporada, irá embora, enquanto o Natan não. Natan é um jogador que tem contrato com o clube até 2026. Na minha visão, é um jogador que vinha fazendo boas partidas. Até naquela partida que ele foi expulso, ele estava muito bem até ser expulso de maneira infantil. Mas não acho que ele tenha ido mal para não sequer nem ter sido relacionado. E aqui vou trazer um trechinho da coletiva, porque isso foi perguntado para o treinador Orlando Ribeiro. Por que o Natan não foi relacionado, sendo que ele era o titular até então? Porque ele perdeu o espaço dele, na sua opinião, até para o Auro, que passou a ser uma opção. Vamos pelo Natan. O Natan não fez um bom jogo contra o Bragantino, né? E não teve uma boa semana. Então e a semana do Auro e do Madison foi melhor. Então nós não podíamos arriscar, né? Como nós tentamos trazer os que estavam melhor na semana. Então a questão do Natan foi essa. Aqui é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Ele fala sobre o Natan não ter ido bem contra o Bragantino. Ele tirou o Natan ainda no primeiro tempo. Que eu não concordo, tá? Tudo bem ele ter colocado o Madison como titular. O Madison que fez um gol, deu uma assistência na última partida, tinha feito um gol na partida anterior. Mas assim,
Deixar o Natan fora dos relacionados, para mim, é uma decisão equivocada. E agora a gente vai para um outro ponto que eu acho um grande erro de Orlando Ribeiro, a questão da substituição de Rodrigo Fernandes para a entrada de Lucas Barbosa. Orlando, boa noite, tudo bem? Casato Varanda Futebol Debate. Ainda sobre as substituições, você citou um pouquinho aí essa do Rodrigo Fernandes. O que você pensou, né, que você colocou o Lucas Barbosa no lugar do Rodrigo Fernandes? Ele que foi o melhor no primeiro tempo, pelo menos na minha visão ali de marcação. E na hora que o jogo estava ali 0-0, ficou 10 contra 10, ficou muito morno. Você colocou o Derek, o Auro e também o Sandri. Qual que é a sua análise dessas substituições? Obrigado. Eu acho que aí a parte do Rodrigo, em partes, você já colocou o que a gente precisava, o que nós pensamos no jogo. Ele estava marcando muito bem, né? Ele marca ali muito bem na entrada da área e o Corinthians estava com um a menos. Então nós imaginávamos que aquele atleta que poderia nos causar problemas na frente da nossa zaga não teria mais, que era o Yuri. E aí nós encontramos uma maneira de colocar um atacante a mais tirando um volante. O Camacho fez a função dele ali. Então, na minha opinião, ali a gente não tinha muito o que fazer. Tinha que tirar um marcador e colocar mais um atacante. Antes dessa segunda parte da resposta dele, a gente precisa falar que o Rodrigo Fernandes foi o melhor jogador do primeiro tempo, como ressaltou o Lucas Rato antes de fazer a pergunta para o Orlando Ribeiro. E o Fernandes não é só um destruidor de jogadas. O Fernandes tem bom passe, tem boa chegada. E ele decidiu tirar o Fernandes para colocar o Barbosa. E ele havia falado em momentos aí que para ficar numa espécie de 4-2-4. O que adianta empilhar atacantes se você diminui a capacidade do seu meio-campo? Eu não consigo entender essa visão do Orlando, que não teve leitura de jogo ontem. Não concordo com as substituições dele. E principalmente que ele tira o Rodrigo Fernandes, coloca o Barbosa e o Santos, ao invés de continuar com aquele ímpeto ofensivo, o Santos não consegue. O Lucas Barbosa, logo que entra, já toma um cartão amarelo numa falta boba no meio-campo e depois é expulso, sim, de maneira incorreta. Mas ele foi inocente demais, ele foi bobo demais, estava na cara que o juiz daria o segundo amarelo, mesmo de forma equivocada. Não estou passando pano para arbitragem, mas eu acho que não foi nada feliz nas substituições que ele fez na partida de ontem. E ele ainda fala, Rodrigo Fernandes foi uma substituição por opção técnica. Muita gente estava falando ontem na live a respeito da substituição ter sido pela entrada. Não foi, tá, pessoal? Não foi. E a saída do Ed Carlos, que estava tentando alguns passes, que estava tentando algumas bolas longas. Sim, muitas não deram certo, mas era um cara de meio campo. Ele disse que Luiz Felipe e Auro e Madison saíram por questões médicas. Aí coloca o Auro, né? Afinal, ele não levou o Natan para a partida. E vou trazer aqui o lance capital que deu a vitória para o Corinthians, que é o gol do Roger Guedes, que me desculpem, o que o nosso zagueiro está fazendo na frente da linha do meio-campo para marcar? Derek, zagueiro este que não está pronto para o profissional, zagueiro este que vem sendo contestado até mesmo no sub-20. Rapidinho antes de rolar o frame, encontrem o Derek. O Derek tá aqui. O Derek está aqui. O que o Derek está fazendo aqui, gente? Posicionamento completamente errado. Falha de marcação. E com o decorrer do lance, que eu vou soltar aqui agora, a gente vê o Derek lá atrás. O Sandri não consegue chegar. E ninguém dá um bote, ninguém para a jogada do Roger Guedes. Para mim, é uma falha grotesca do sistema defensivo do Santos. É uma falha que não poderia ter acontecido. Por quê? O Derek está marcando o Roger Guedes lá em cima. Depois
ele não desiste e depois volta para correr, não chega no jogador. Então, assim, o Santos perdeu para ele mesmo ontem, perdeu para sua própria incompetência, pela falta de leitura do Orlando Ribeiro. A gente sabe que o nosso elenco é limitado, mas as escolhas erradas do Orlando ontem culminaram na derrota do Santos. Quero ouvir a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários se vocês concordam com essas análises, se vocês discordam. Vamos seguir debatendo sobre a partida de ontem. O Santos que agora enfrentará o Flamengo fora de casa pela 34ª rodada do Brasileirão. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.